Olá, gente. Bem, eu estou novamente aqui porque a internet deu probleminhas, então eu estou novamente tentando fazer a live, né? Troquei aqui o meu cenário e vamos ver se agora funciona. Agradeço aí a vocês que saíram e voltaram comigo. Eu estou aceitando aqui a estada e a gente vai iniciar novamente aqui o momento papo com. Tudo bem, querida? Tudo bem, querida? Como vai? Tudo. Tá Bem, aí, tá me ouvindo Bem, direitinho? eu tô te ouvindo eu bem. tô te ouvindo bem. Agora tá dando Agora tá dando eco. eco. Peraí. Não, mas Deixa eu eu acho botar Não, o mas eu fone. acho que eu. Nada. você tá me ouvindo Você bem? tá me ouvindo bem? Te ouço, mas peraí. Tá bom. Tá bom. Gente, eu vou retornar aqui o nosso O nosso bate-papo bate-papo sobre sobre o estilo de o vida. estilo de vida. Bárbara, Bárbara, se você quiser é, retornar aquilo que você falou, fazer um fazer resumo falado, porque a gente está a começando gente tá começando e tudo que a gente falou que a gente perdeu falou, a ação. Vai vai novamente novamente investir. Então, se você quiser se você retomar, quiser apresentar retomar, um pouco e falar da questão da teatro e uma que eu por aí. Pode quero. Pode deixar. Você me ouve direitinho? Tá muito baixo. Eu te escuto super bem. Eu tenho Ah, também. vocês é que estão me ouvindo mal com eco, que aí eu não sei como resolver aqui. Vai lá. Ah, tá. Então, deixa eu falar. Meu nome é Bárbara Ribeiro, eu sou bibliotecária, né? Eu Ué, o Marcelo está escrevendo aqui que não dá para compreender o que você fala. Ué, mas eu estou compreendendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Os deuses do teatro resolveram que esse encontro tinha que ser ao vivo, né? E não via Instagram, né? Os deuses do teatro já estão meio aborrecidos, né? Eu devia ter colocado as oferendas a Dionísio. Deixa eu me falar. Eu sou Bárbara, sou bibliotecária, né? Tenho toda uma formação voltada para a área de saúde, por onde eu comecei a estudar, desenvolver, né, a minha carreira de bibliotecária. Lembrando que agora eu vou falar para você, eu queria ser historiadora, isso que eu queria esqueci de contar. Eu queria ser historiadora e acabou que não passei no vestibular na época e entrei para a biblioteconomia e a biblioteconomia é uma espécie de um contador de histórias, né? Eu também tenho essa relação muito forte com contar histórias, né? Talvez seja por isso que eu gosto tanto de teatro. Então, tem uma formação toda voltada para a área de saúde, para que as pessoas não se assustem no Lattes, né? Mas, quando eu fui trabalhar na Unirio, eu tive a oportunidade de trabalhar com esses acervos, né? Porque a Unirio é uma universidade com os cursos de teatro, letras e música. Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar, né, com esses acervos de arte, e é o que eu faço até hoje, né? E você me perguntou, recapitulando aqui para quem está chegando, todo mundo, minha professora de balé está presente. Ai, gente, minha mestra maravilhosa. Que barato. A questão do teatro, né? Eu não lembro, como eu disse, né? E volto a trazer aqui, eu não lembro do dia que eu não fui ao teatro, né? Eu sempre fiquei na casa da minha avó, por questão dos meus pais trabalharem e tal. E as minhas tias, irmãs da minha avó, têm um hábito muito grande do teatro, né? Não é teatro, elas vão me bater. A questão do teatro, né? De ir ao teatro. O teatro era o lugar, a ambiência social, né? A troca. E elas se encontravam muito para ir ao teatro. Eu estava lá na casa da minha avó, eu tinha que ir ao teatro com elas, né? Então, sempre fui ao teatro, mesmo nas horas, nas peças que não me cabiam, né? Muitas peças não me cabiam, assisti muita coisa que não cabia para uma criança, mas assisti, e era isso, né? E o pessoal do teatro também não bate muito bem da cabeça, né? Deixa, negocia, né? Tá tudo bem, deixa a criança aqui, e eles achavam que eu estava dormindo. Eu estava prestando atenção em tudo que tinha ali, né? E isso faz muita diferença na minha formação. Né? Algumas aulas de história no teatro são muito mais profundas, às vezes, do que as aulas de história em sala de aula. Com certeza. Né? E aí passei bastante tempo assim, mas durante um tempo da minha vida, meu pai, né, trabalhava em São Paulo,
e a gente foi para São Paulo. E em São Paulo não tinha essa vida com as minhas tias, né? Embora São Paulo seja a meca do teatro, e hoje eu volto para lá desesperada, porque é lá que está a maioria das coisas, né? Sim. A única companheira que eu tinha era a televisão. E eu sou a criança que cresceu com o Castelo Rá-Tim-Bum, graças aos céus, né? Era a única televisão possível de assistir, que era a TV educativa, era a única que se negociava com a minha mãe, era o único canal que você conseguia negociar, era a TVE. E aí tinha o Castelo Rá-Tim-Bum e eu vi o Manbert, que era o Dr. Vitor, até então ele era o Dr. Vitor, e nessa mesma época ele teve na peça do Mauro Rassi, que era a peça Pérola, e que eu enchi o saco das minhas tias para me levar para ver Pérola. E elas levaram. Elas são umas perturbadas, né? Eu morro de rir disso, né? Porque quando eu me dou conta hoje do texto de Pérola, eu fico, gente, eu tinha 10 anos e as perturbadas me levaram, todas, né? E ao final, elas têm esse hábito até hoje, das tias que eu ainda tenho viva, de ir até os artistas para comentar o espetáculo. Nunca é para tietar, é para comentar o espetáculo, né? E aí o Sérgio Manbert, muito encantado, e eu deveras encantado, porque para mim eu estava na frente do Dr. Vitor, né? Ele levou para conhecer a piscina, porque tinha uma piscina no cenário de Pérola, né? E pronto, eu falei, esse aqui é o melhor mundo do mundo, né? Porque tem uma piscina aqui, eu posso entrar, né? E tá tudo bem. E ali me encantei com o Mauro Rassi, que na época escrevia no jornal, né? E tinha uma coluna sempre, escreveu até o fim da sua vida. E pelo Mauro Rassi, pelo Manbert, pelas minhas tias, eu fui embora, né? E nunca mais saí de perto do teatro. Sempre foi eu chamo de mundo encantado, né? O meu mundo encantado, onde tudo é possível no teatro, né? É mais ou menos isso, né? Essa relação, né? Eu acho interessante, como nós conversamos, o fato de que você tem uma paixão pelo teatro, que foi para a biblioteca e mexeu o tempo todo com saúde, e que acabou dentro de uma biblioteca de artes. E foi até o que eu estava comentando antes. Eu não sou religioso, eu não sou místico, né? Eu respeito as várias de expressão, mas eu sou muito sério. Mas eu acho interessante o quanto que determinadas escolhas que nós fazemos nos levam exatamente para que a gente gosta, né? E pode ser o contrário. Muitas vezes, quando uma pessoa, sei lá, só vê problema na vida, só vê desgraça, acaba que só vai dar desgraça, né? E quando você foca naquilo que você ama, de certa forma, a vida, um caminho no outro, te leva para lá. E você foi parar num centro de arte, né? E um dos mais importantes na área de artes cênicas que existe no Brasil. A Unirio é uma referência na América Latina, sem dúvida alguma, né? E você foi um virtuoso e a vida te levou muito pelas opções que você fez. Sim. E que aí algumas pessoas vão interpretar religiosamente, astrologicamente, aí depende das opções, e aí algo que surgiu no nosso bate-papo ao longo da semana é justamente a arte como tipo de vida. Eu queria que você comentasse isso, porque não é o teu trabalho, e de certa forma é a tua vida. Exatamente. Fala pra gente sobre isso. É o que eu costumo dizer sempre, tipo assim, a arte não é o meu trabalho, mas eu trabalho com arte, né? E faz parte da minha vida, assim, ela é mais a minha vida do que o meu trabalho, né? Lembrando que o trabalho é só uma parte da nossa vida, né? É uma das partes da nossa vida. Então, assim, a arte é por onde eu escolhi ver o mundo, né?
Então, assim, eu acho que todo esse processo de passar a infância, às vezes, e ter o teatro como esse lugar, onde para mim era uma complementação da sala de aula, era um lugar de aprender, um lugar de rir também, né, de gargalhar, de entender, de gostar de ver roupa, de cenário e tal, eu adotei isso como uma filosofia de vida. E tinha aquela coisa também, assim, de olhar as pessoas que estavam no teatro e gostar do jeito que elas falavam, do jeito que elas viviam, do jeito que se expressavam, né? E um dos centros que a gente frequentava muito na família era o CCBB. Então, o CCBB você não vai só ao teatro, você vai ao teatro, você vai à exposição, você vai ao cinema. Então, tinha isso, assim, e eu sempre achei isso muito encantador e sempre disse que eu queria isso para a minha vida, né? Eu queria ter essa vida que eu ia circular em centros de arte, porque eu acho assim, não há nada que um dia ruim, né, não passe no Museu Nacional de Belas Artes diante daqueles quadros enormes, que eu não me canso de olhar aquela riqueza de detalhes e tal. Você fica ali, eu falo, gente, isso para mim é meditação, né? Bem que eu tentei na Índia sentar, meditar, quase morri de frio, falei, meu Deus, eu preciso descer desse negócio, nunca mais vou voltar aqui, comi mal. Eu fui na Índia, né? É aquela coisa, tem que viver para ver. Não Oi? conhecia, não sabia que você foi à Índia. Fui à Índia meditar, encontrar o eu interior, que eu falei, ai, gente, era mais fácil eu ter sentado no Nacional de Belas Artes, né? E ficar olhando os quadros que eu gosto e, sabe, tipo, e entender que esse era o barato de vida, né? A arte como estilo de vida é frequentar a arte, ver a arte nas coisas, né? Através das obras de arte, através dos movimentos, você estuda política, você estuda história, você estuda economia, você tem uma noção da vida e traz também um lado mais lúdico, mais divertido, né? O amorzinho da minha vida, que vai ser citado 300 vezes, dois, né, que é o Rassi. O Rassi dizia que ele bebia na realidade, mas o grande compromisso dele era com a fantasia. Então tem isso também, né? Eu olho a realidade, mas, assim, a fantasia é o que me interessa, né? E eu acho que a arte, ela coloca esse ponto de fantasia, né? Tem uma coisa que eu amo na vida, que é dançar balé. Embora não pense que eu sou nenhum Baryshnikov, Popovich, que não tem consoantes no sobrenome, né? Mas me esforço, me esforço. Mas tem toda uma mágica, né? Quando, por exemplo, eu tenho aula de balé, então eu vou colocar o colã, a roupa, e aí eu me transformo numa outra pessoa. Então, no meio de uma atividade, às vezes, pesada que você está fazendo, você dá aquele 5 minutos de respiro, você entra num universo de fantasia e você retorna. E eu acho que você retorna mais com mais beleza, vendo mais cores, né? De cores você entende muito mais que eu, e a Camila também, né? Especialista. Camila, que é a moça das cores, né? E você traz mais cor para a sua vida, né? Você traz mais beleza. E o contato com a arte, ela também não precisa ser sempre bonita, não é isso, né? A gente não vai discutir aqui o conceito de belo. Mas ela mexe em alguma coisa, né? E já diria Caetano, né? Já qualquer coisa dentro mexe, né? E aí eu sempre quis isso, assim, esse lugar onde eu pudesse... sempre que quisesse ou que pudesse me articular aí a arte, né? Porque eu costumo brincar que se o dia tá ruim, eu vou ao teatro, porque vai ficar melhor, né? Se o dia tá mais ou menos, eu vou ao teatro, porque vai dar uma animada. E se o dia tá ótimo, então vamos ao teatro, já que tá bom, vamos embora. Então essa é a grande dessa coisa, assim, de ter a arte na vida, assim, ela movimentando, né? E eu me sinto bem realizada nesse ponto, porque tenho bem essa facilidade, essa circulação, né? E o trabalho também me traz isso, porque eu acabo lidando com acervos de arte, com pessoas de arte, mesmo que sejam do meio acadêmico, mas também são pessoas de arte, né? Que têm essa visão também, né? De que a vida pode ser maravilhosa, como diria Ivan Lins, né? E eu vou citando todos os cantores, assim, enlouquecidamente. É barato isso. Você tem um repertório de referenciais muito legais, e principalmente da carreira e da MPB. Você vai trazer. Eu gosto de MPB, eu escuto. A minha maior paixão, são muitas, mas Caetano, com certeza, é assim, a gente queria eu ter casado com Caetano. Ele é maravilhoso. Ele não me conheceu.
Adoro. O bom é que, assim, uma vez eu fui no teatro, então vou usar a referência. Eu fui, eu acho que nos anos 90, primeira metade dos anos 90, meio dos anos 90, eu fui assistir Romeu e Julieta, do Gabriel Vilela, com Galpão, que é uma obra-prima do teatro. E quem sentou na minha frente? Caetano. Caetano. Ah, morreu, né? Gente, assim, eu não sabia se eu olhava para o palco para ver os atores ou se eu olhava para o Caetano. Assim, ele me desconcentrou absolutamente a peça toda, né? Mas, enfim, adoro. É uma paixão e ele é absolutamente incrível. Né? Mas, enfim, eu acho isso muito legal quando você traz essas referências todas. E eu queria que você falasse um pouquinho desse lado. Você falou, você dança, né? E você também tem outras atividades que você faz. Né? Porque esse é o grande barato. As pessoas acham que a arte é uma coisa distante da vida. Né? As pessoas botam a arte num pedestal. Eu tenho alunos no passado que já falaram para mim, eu achava que arte era para rico, eu achava que arte era para quem podia viajar, eu achava que eu moro longe, tem que pegar trem para ir até o centro, eu achava que eu não conseguiria estar num centro cultural, isso alunos que eu levei para o TCBB, por exemplo. E, na verdade, a arte é uma coisa próxima, a arte é próxima do mas a arte vai ser próxima do contador, a arte vai ser próxima do engenheiro, do zelador, do porteiro. Como é isso na tua Bárbara dança? A Bárbara faz outras coisas. Conta pra gente. Sim. A única arte que eu não domino é cozinhar, né? Adoraria dominar essa arte, mas falho miseravelmente. Não. Né? Não. Eu faço outros tipos de arte, né? De contato com arte. Eu faço colagem, né? Eu adoro brincar com colagem. E o dia que eu descobri que o Sérgio Gamberti também fazia isso, aí fiquei enlouquecida, que eu falei que era um ponto em comum entre a gente, né? Essas coisas que você quer com o seu ídolo, então pronto, né? Eu faço colagem, eu danço, né? Eu vou me aventurando nesses lugares de contato com a arte, né? Justamente para trazer também ela para esse lugar mais próximo, né? Ela está o tempo todo na nossa vida, né? Quando você arruma um mural, quando você faz uma colagem, que você vai brincar com cores, com formas geométricas e tal, gente, isso é arte, né? Isso é o movimento artístico, quando você vai ver o mesmo lugar, né? Eu gosto de fotografar também, né? Fotografar é uma das paixões. Então, assim, você vai ao lugar 3 vezes em 3 horários diferentes, ele já não é mais o mesmo lugar. Então, isso é arte, né? Então, a arte não é só do artista. O artista é aquele que decidiu se colocar como ofício ali, né? E se lapidar ali o tempo todo. Eu digo que é um dos ofícios que eu falo, não, peraí, eu acho um ofício muito profundo, de muita descoberta, muita entrega, muita lapidação. Acho que às vezes é muito demais, né, para mim. Mas, assim, não deixo de ter essa relação também para poder suavizar a vida quando ela pesa, né? A arte tem muito isso, assim, né? Ela traz uma leveza para o meu dia a dia. Então, as colagens, elas funcionam também por cores, né? E eu fico muito impressionada, ainda me impressiono muito e quero manter essa impressão, porque quando a gente entende demais de uma coisa, a coisa fica meio chata, né? Mas, assim, de entender que, por exemplo, um dia que eu fui e vi muito uma determinada imagem, uma determinada coisa, quando eu vou montar as minhas coisas de colagem, eu vejo e falo, meu Deus, esse é exatamente aquele muro que eu passo todo dia e eu joguei ele numa versão reduzida de colagem, né? E todas as referências, quando você estuda um pouco, se dedica um pouco aí, né, à toa que eu já fiz todos os seus cursos, né, praticamente, pós-graduada em Paulo de Bon Artes, praticamente, acho que eu já tô, aí eu já sou doutora, né? Já posso dizer que estou doutorando, né? Com os seus cursos todos, que também me colocam. Eu acho que isso também, quando a gente decide fazer um curso livre, né? Não acadêmico,
né, de arte, e que não quer dizer que o fato dele ser não acadêmico, não quer dizer que ele não tenha valor, né, que ele não seja bom, né? Mas é quando você pode fazer esse tipo de curso e decide o itinerário da tua faculdade da vida, eu acho uma delícia. Então, assim, fazer os seus cursos também vão por esse lugar, né? Porque eu digo, então ali eu decido quais são os cursos que eu quero fazer bem. É difícil, né? A gente quer fazer todos, mas tudo bem. E quais que eu vou me organizando até para os meus interesses, né? E tudo muito cercado da arte, né? Tudo ali muito junto com a arte. E fazer um curso de História da Arte é ter um contato direto com a arte, né? E uma das coisas que eu gosto muito na sua aula é que não é aquela aula para fazer cara de conteúdo, né? Se as pessoas ficam, oh meu Deus, essa coisa é um movimento com a cor tal, não, a gente vai aprendendo quase por diversão aquilo, né? É por diversão e por prazer, né? Eu também acredito que como você passa o prazer, tem um prazer ali na nossa aula, né? Que aí quando você vê, você domina uma determinada coisa, uma determinada estética, e você fala aquilo com a maior naturalidade. E aí é a arte cercando ali você, né? Você vai entendendo que algumas coisas que você gosta tanto são movimentos estéticos que refletem uma sociedade, uma época, e estão ali circulando a tua vida. Então, eu acho mais fácil olhar o mundo através dos movimentos artísticos, da arte, né? Do que olhá-lo assim, com essa dureza toda e com essa aspereza que ele tem também, se você decide olhá-lo assim, né? Tá aí. É interessante quando você fala, né? Você já fez, nossa, você fez muitos cursos, na verdade, a gente se conheceu numa aula minha, né? Lá no As Artes. Sim, sim. 2017, se não me engano, ou 18, talvez. E depois as outras aulas. E assim, um objetivo meu, né, nos cursos, é justamente trazer tudo numa linguagem próxima, né, das pessoas, que as pessoas possam ter a arte como chave de leitura para a sua vida. Então, por exemplo, agora a gente vai começar sobre romantismo. Romantismo, o vídeo de uma fachada, no qual eu vou trabalhar com os artistas do romantismo europeu ali na primeira metade do século XIX. E aí eu estava gravando um vídeo essa semana falando sobre o curso. E justamente nessa apresentação eu comecei com duas imagens. Uma do Coldplay, daquele álbum Viva la Vida, e a outra da série da Netflix, que o curso, justamente, ele pega o romantismo e na última aula o realismo. Aí, o álbum do Coldplay tem uma relação direta com a liberdade do povo, que é do Eugène Delacroix. E o Lupin, da Netflix, usa várias referências da arte, e uma delas é um artista do realismo, que é o Courbet. Eles filmam em locações nas quais o Courbet pintou. Ai, gente. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa muito legal da arte. Você conseguir ver os filmes, você conseguir ver as séries, você conseguir escutar um álbum de Coldplay e você ler, ver um clipe da Madonna, da Lady Gaga, ou escutar uma música em que ele fala de Gauguin. E você, sim. Né, você ler o mundo. Então, esse curso agora que a gente está começando, o romantismo, é justamente muito isso. É mostrar que a arte, na verdade, está perto de você, mesmo sem você perceber. O tempo todo, no mundo, como diria Lulu Santos. Muito bom mesmo. E aí eu citei filme, citei série, citei música do Coldplay, e eu estou sempre citando cinema, né? Nas minhas aulas, você que faz vários cursos de cinema, inclusive agora o curso sobre cinema que a gente está fazendo, né? E você e o cinema não tem uma relação assim próxima. Me fala sobre isso. Como é que é a tua relação com a arte cinematográfica? Gente, Glauber Rocha, que me perdoe, mas eu tenho muita dificuldade com cinema, né? Não é à toa que eu corri para fazer o curso, né? Falei, gente, socorro, eu preciso entender um pouco mais de cinema, mas assim, não é entender de
Eu tenho pânico das pessoas com cara de conteúdo, porque justamente batem no que você falou. Quanto maior a cara de conteúdo, mais você afasta as pessoas da arte, né? E a arte tem esse movimento de alegria, né? Tem aquele filme que eu sou péssima, acho que é do Fellini, né? Você passa que ele é judeu, ele está preso, e é aquela fantasia que ele faz para o filho dele sobreviver, dizendo que aquilo é um jogo. Roberto Benigni. Isso, sabe? Do tipo, tá sustentando aquilo, né? E assim, mas eu tenho uma dificuldade com o cinema, porque assim, eu acho que são os 300 anos quase que eu tenho, de tanta peça que eu já assisti, se você botar em horas, já deu mais de 300, de que não tem a coisa viva, né? Não traz, assim, né? Eu fico meio agoniada quando eu vou a espaços que tem toda aquela acústica e toda aquela formação teatral, que pegam os espaços de teatro, né? Para se colocar as telas cinematográficas, e aquela coisa é muito engessada ou muito organizada, né? E o cinema, eu acho ele muito organizado, e ele é uma arte que eu tinha essa dificuldade, estou aqui fazendo curso para superar esta dificuldade, né? De achar que não é uma arte que prioriza tanto a paixão da minha vida, que é o ator, né? O ator, a atriz, né? O sujeito. Mas para você ter uma noção, sei lá, a gente já fez 2 aulas, né? Não sei, mas para mim é tanta informação que parece que eu já fiz 410 aulas, né? De cinema até o momento. E eu estava vendo um episódio daquela série, Modern Love, e assim, é uma série cheia, esteticamente cheia de informações, né? Assim como como são as coisas do vídeo, né? Muita informação, muita coisa. Mas eu falei, gente, se o meu olhar e meu foco é o ator, eu consigo ver o ator mesmo com esse tanto de informação. Então, assim, era um episódio que começava o episódio falando de uma música que o pai queria mostrar para a filha, e no fim o pai morre e a filha se apaixona por um determinado álbum. Mas assim, eu não conheço o artista e nem conheço a música. Só que aparece, tipo assim, o fantasma do pai e ele dá um sorriso. Falei, gente, só pode ser a música dele. Então eu falei, meu Deus, né? E aí muito mais ambientado do que uma cena teatral, né? Que é o cinema, né? Que é mais cheio de informação, mais cheio de coisa. E assim, eu tô aí andando, né, para entender melhor, assim. Mas, assim, para não dizer que eu não sei nada de cinema, né, que para também não ficar feio aqui, né, eu tenho um negócio com musical. Você botou musical, você botou 2 pessoas dando 20 piruetas, já falar, meu Deus, que obra-prima, lindo. E a maioria das pessoas não gostam de musical, né? E eu adoro. Eu adoro musical. Assim. Musical. Ai, meu Deus, botou lá. E os mais antigos, de preferência, assim, né? Que aí você vê aquelas megas produções e tal. Mas também muito porque, na minha memória, eu tenho uma coisa de não ter nascido para ter visto teatro de revista. Então, esses musicais, eles remetem muito ao que a gente tem de estética do teatro de revista, né? Então, aí eu gosto de ver esses musicais. Mas estou fazendo curso com firmeza. Eu vou melhorar isso. Glauber Rocha vai me abençoar. Eu vou chegar em algum lugar, professor. Vai dar certo, vai dar certo. É muito interessante, porque esse curso agora que a gente está fazendo, né, A Moda Vai ao Cinema, já é um desejo antigo meu, porque eu fiz presencialmente cursos sobre moda, arte e cinema, tá? Algumas vezes, mas sempre presencial e já fazia um bom tempo. E desde que a gente começou a trabalhar online, eu estou dizendo, eu vou fazer um curso de moda e cinema, um curso de arte e cinema, tem que fazer. E finalmente saiu, né? Agora está fazendo A Moda Vai ao Cinema, interfaces entre cores e roupas, e virá agora, também, no final de outubro, arte e cinema. Né? Se agora é moda e cinema, o próximo é a discussão relacionando arte e cinema. Né? A gente já vai, inclusive, aí, em breve, divulgar os conteúdos abordados e o Marcelo já vai começar a fazer a venda do curso. Né? E está sendo, assim, para mim, uma parceria incrível. A Camila Mundel é uma pessoa assim, fantástica, uma profissional, nossa, top. E que os nossos conhecimentos são assim,
se encontrando, né? Estão casando bem, né? E um está aprendendo aí com o outro. E uma outra coisa que eu queria que você conversasse conosco, indo para a arte brasileira, eu sei que o modernismo no Brasil é uma das suas paixões. E há dois nomes que você ama. Eu queria que você falasse como é que você escolhe esses nomes, que é o Mário de Andrade, a Tarsila. Me fala sobre ele, sobre conta isso, porque eu sei que eu sou apaixonada pelo Mário de Andrade, assim, né? O Mário de Andrade, né? Que sujeito, né? Por mais que as pessoas o critiquem muito e tal, por exemplo, Jorge Amado passou a vida inteira criticando o Mário de Andrade e outros artistas, principalmente os artistas do Nordeste, né? E escritores e intelectuais nordestinos sempre criticaram o Mário de Andrade, porque como é que um homem que nunca saiu de São Paulo, porque é uma grande verdade, tá? Ele nunca saiu nem do Brasil, né? Ele só vai andar um pouco pelo norte, né? Que é quando ele se encontra com folclore e coisa e tal. Como é que esse homem vai ditar essa coisa vai se tornar uma personalidade tão importante, né? Eu conheci Mário de Andrade muito por acaso, por uma biografia dele, né? Que eu ganhei, e foi a primeira, né? Eu Sou 300, que falava dele, né? Porque era isso, né? Mário era 300, porque Mário atuava na música, Mário dava palpite no teatro, Mário dava palpite nas artes plásticas, Mário dava palpite, né? Mas é uma figura crucial para você entender uma organização. Até hoje, se a gente entender os institutos de patrimônio, todos que existem no nosso país, é Mário de Andrade. O Mário começou alguma coisa, né? Você vai passar pelo Mário. Ensino de arte, pensamento, formação museal, educação museal, você passa pelo Mário. Então, eu conheci ele no Eu Sou 300, e aí, bem, ele é 300 e eu sou 300mente curiosa, pulei para outra biografia dele que também falava, né, Uma Vida. E depois engoli a outra biografia dele que falava dele no antigo CIFAM, né, que hoje é o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também da participação política dos modernistas na era Vargas, que é uma contradição maravilhosa, né, para se estudar, que é como os modernistas entraram no governo, né, e um governo a se questionar quanto a essa ideia de modernidade e quanto a essa ideia de liberdade, né? Então, eu conheci o Mário. E uma das grandes paixões da vida do Mário, além da música, né, era a Tarsila, descaradamente. Assim, ele sempre foi apaixonado pela Tarsila, e a Tarsila sempre olhou como um grande amigo, um grande irmão, um grande guia, né? Os artistas tinham essa coisa de mostrar as suas obras para o Mário de Andrade, falar com o Mário de Andrade. É do Mário de Andrade o rebuliço, né? A indignação pelo que pelo que a Anitta sofreu de críticas do senhor Lobato, que dispensa apresentações, enfim, não gosto dele. E ele vai reunir ali, vai querer fazer, e você tem uma ideia do que é a Semana de Arte Moderna, né? Mas, embora a Semana de Arte Moderna tenha uma série de discussões, porque se era uma Semana de Arte Moderna, ela foi feita no Teatro Municipal de São Paulo, com uma elite, existem várias discussões para a gente fazer em cima da Semana de Arte Moderna. Mas Mário, de alguma forma, desponta ali um pensamento de que, olha, o Brasil precisa adquirir alguma modernidade, né? E ele tanto ama a Anitta quanto ama a Tarsila, né? Que é para mim, uma das artistas que vai se debruçar sobre essa ideia de modernidade mesmo e utilizar toda a sua fortuna, né? Porque era rica até então, até a crise do café, todo mundo era rico, né? Ali, todo mundo que eu estou falando é rico, a Anitta, né? É uma elite, sim, a gente está falando de uma arte que pertencia a uma determinada elite, sim, que é a elite paulista, cafeeira, enfim. E a Tarsila, ela vai usar esse dinheiro dela para estudar em Paris, para se aperfeiçoar e para desenvolver uma obra, né? E um legado que vai ficar. É uma artista que durou muito tempo, né, em vida, mas ela tem, né, o apagamento e o retorno. Muito da memória que a gente tem hoje da Tarsila se deve muito ao impulso, né, o empenho da sobrinha dela para a gente conhecer, mas se você parar para pensar, é uma artista que teve uma das exposições no MoMA com as suas obras e que ficou assim, lotada e que tiveram que pedir, o MoMA teve que pedir à família para ficar mais 2 meses, por favor, né? Porque tinham outras indicações de andasse
com a exposição da Tarsila, né? E eu gosto da maneira como a Tarsila vai expressar ali as suas obras. Eu acho que tem muito a ver com a memória dela, do que ela tinha de cafeira. O jogo de cores, Tarsila vai brincar muito com o jogo de cores, com as formas, né? Então, dentro do modernismo brasileiro, são os dois primeiros que me apresentaram um mundo de possibilidade, né? E o modernismo, acredito que o modernismo brasileiro, na sua primeira instância, ele tinha essa ideia, né? De que o mundo era cheio de possibilidades. E um dos lemas do modernismo brasileiro é justamente isso. A arte sai de dentro do museu e toma os espaços públicos. E a gente vai ver, hoje em dia, reflexos desses modernistas, né? Que é o MAN, é o Jardim, a quantidade de obras de arte que o Rio de Janeiro tem espalhadas, se você for prestar atenção. Você tem uma série de obras de arte modernas espalhadas assim pelo Rio de Janeiro. São ideias dos modernistas, né? Você retira dos museus e coloca para as pessoas, porque a arte não é aquilo que está no museu. A arte precisa estar na vida, né? E eu peguei essa carona com os modernistas e fui embora, assim, não quero sair, né? E continuar, assim. E o Mário de Andrade foi bem o norte para eu me encantar também com a proposta dos modernistas, com todas as suas contradições, de pertencer a um governo, né, contraditório, deles assumirem muitos cargos públicos, né? Mas você tem um prédio como Capanema ali, né? Uma obra de arte, né? E os modernistas vão falar muito disso, assim, que os prédios precisam ser bonitos, né, para as pessoas, mas também precisam ser funcionais por dentro, né? E a questão das moradias populares, aí você também vai trazer como umas ideias modernistas. E aí eu já viajo na maionese, porque eu acho que eles já estão conversando com a galera de Bauhaus, que era mais utilitarista, né? Podiam não estar conversando diretamente, mas como são sujeitos do seu tempo, estão sendo influenciados pelas transformações do seu tempo, né? Então, quando você vê uma obra, né, como o conjunto, aquele conjunto do Pedregulho em São Cristóvão, né, aquilo ali, quando você entra, aquilo ali é uma obra de arte interna, né? A quantidade de cobogós que tem, as moradias, os ideais socialistas que os modernistas tentaram colocar e foram enfiando assim, né, meio que por debaixo do nariz do Getúlio, ele estava vendo, mas era aquilo, né? Vamos negociar, então, né? Então, essas coisas todas é o que eu acho sensacional. Isso é um legado também dos modernos, né? Muitos parques, muitos passeios, muitos espaços abertos de uma retomada de natureza para o Rio de Janeiro, principalmente para o Rio de Janeiro. Estou falando muito do eixo Rio-São Paulo, né? Que é o eixo que eu vou dominar e vou conseguir circular mais. Mas os modernos vão trazendo essa ideia e o Mário de Andrade ele está em todos os lugares. Se você for olhar, se escrevem crônicas de críticas teatrais, de críticas de recitais, ainda nos moldes de Mário de Andrade, né? Muito apaixonado, mas também criticando fiamente a técnica, né? Que Mário tinha uma questão muito forte com a técnica, principalmente porque ele era músico de formação, pianista, né? E professor também de música. Então, o Mário, ele vai trazendo isso, né? E muitas coisas eu acho engraçado que se fazem iguaizinhos, como o Mário orientou até hoje, assim, até hoje, né? A questão do tombamento, do patrimônio, mas é uma decisão de um sujeito que, bem, nasceu em 1800, gente, né? E que vai ser jovem em 1920, né? Que morre muito, muito jovem, em 46, mas, assim, bem, ele não pode dar conta de todas as coisas que se tem hoje, né? Porque se há muitas críticas sobre aquilo que o Mário de Andrade fez e deixou de legado pra gente. Mas, gente, ele é um sujeito do seu tempo com todas as dificuldades de um sujeito do seu tempo, né? Então, se cobra muita coisa dele, eu falo, peraí, gente, peraí, tudo bem, tô passando pano pra ele, mas peraí, tô. Ele nasceu no século... Pega leve, né? Eu acho ele é um homem de 1800. Ele nasce no século XIX, é claro que eu acho que ele com certeza, essa geração toda aí dos modernos, ali da década de 1920, é uma geração toda que nasceu no século XIX. Eles trazem na trajetória deles e, ao mesmo tempo, eles rompem uma série de padrões. A gente não pode também querer ficar os caras do lar, digamos, Sim. do tempo deles, como se eles tivessem que ter uma cabeça de artistas do século XXI, isso é inviável. Não, e tem uma coisa assim que eu acho tão bonita na Tarsila, né? Especificamente na Tarsila que viveu mais tempo, né? Quando a gente faz aquele curso que você dá sobre moda, a moda em Paris, né?
que você traz a Tarsila, né? A Tarsila, ela vai viver, né? Se você pega as fotos dela, a mulher, né? Eu acho que na questão da vestimenta fica mais marcado, né? O quanto o mundo foi sofrendo transformações, né? Você tem uma Tarsila ainda Belle Époque. Você pega uma Tarsila Belle Époque, depois você pega uma Tarsila na década de 20, sendo vestida pelos maiores costureiros, né? E uma Tarsila na década de 70, amigo, de trancinha e usando a mesma roupa da Rita Lee. Aí você faz assim, meu Deus, olha quanto tempo essa mulher atravessou, né? Ela assistiu muita coisa, ela viveu muita coisa. Na década de 30, ela estava aprendendo com os muralistas no México. Aí você fala, meu Deus, por isso que ela, quando ela retorna, ela é presa pelo simpático governo Vargas. É muito simpático. Né? Muito simpático. É muito simpático. São muito simpáticos. Os Vargas são muito simpáticos. Você trazer essa referência, né? Justamente em alguns dos cursos de História da Moda, eu dou destaque muito forte à década de 1920. Inclusive, a gente vai começar agora em outubro um curso de História da Moda, que é História da Moda de Worth Castell. E aí, no final trabalhando com os anos 20. E a gente vai ter Tarsila, por exemplo, vestindo Paul Poiret. E Tarsila vestindo Jean Paul, que inclusive a gente tem o autorretrato com manto vermelho. Sim, sim. O próprio Oswald imortalizou ela como a caipirinha de que vestia Poiret, né? Porque a caipirinha de Poiret, ele imortaliza isso num dos versos dele, né? Então, como é que é uma mulher que atravessou muito tempo, né? E às vezes eu fico pensando como é que deve ter sido para Tarsila, né? Ver o movimento da Tropicália todo baseado nas ideias do Oswald, né? Porque a Tropicália, ela está fazendo um contraponto com o Mário de Andrade, então ela está propondo as ideias do Oswald, que foi colocado muito de lado, né? E todo mundo ali, o Caetano é um devoto de Oswald, declarado mesmo, né? Porque ele vai dizer que o Mário de Andrade é muito quadrado, então, bem, sujeito do seu tempo também querendo revolucionar através do Oswald. Como é que deve ter sido para ela enxergar a Tropicália, né? Com ideias que ela viu nascer ali, do lado dela, né? Ela viu todo esse movimento de intelectualidade, de beleza, do Manifesto do Pau-Brasil, do Oswald, que de todos, para mim, era o mais doido, né? O mais doido, o mais sábio também, assim, de deixar um legado, de entender que o movimento tinha um legado. Mário foi pelas estruturas de governo e o Oswald por esse lugar de liberdade. E o quanto que a gente repete as ideias dos modernistas, achando que está inventando alguma coisa muito nova, mas está reproduzindo o que o Oswald deixou aí para a gente de legado, que foi bastante coisa. Em algumas aulas, né, temas diferentes, mas eu estou trabalhando aí com esse período da década de 1920, né, eu fico pensando, é óbvio que nós temos hoje uma série de pessoas que trazem posturas muito inovadoras, mas o quanto que é difícil, ao dizer moderno, depois que existiu Tarsila ou que existiu um Duchamp. Gente, quem pode ser moderno depois desse pessoal? Josephine Baker. Sabe? Eu vejo umas pessoas que assim, tiram a roupa e acham revolucionárias porque tiraram a roupa no palco. E aí eu falo assim, gente, atrás de Josephine Baker, uma mulher negra, poderosa, tirando as roupas no palco, dançando e militando pelo direito do corpo da mulher negra. E eu estou falando de uma mulher em 1925. Sim. Sabe? A Tarsila divorcia, vai para Paris estudar com Picasso e deixa a filha no colégio interno na Inglaterra e diz, não, eu preciso estudar, então vou deixar a garota lá. E, bem, é uma mãe, uma mulher que nasceu, peraí, 1800, aí você fica, eita, ia lá para estudar com Picasso e reclamava, achava ele grosso e ficava chateada, porque ele atrasava as aulas dela, e ela bem 7-8, né, bem paulista, bem organizada, ficava pau da vida porque ele se atrasava e reclamava com ele, assim, de encarar um homem que já era um expoente ali, já estava andando, né? E ela estava ali olhando, dizendo, não, peraí, eu estou pagando a aula, você me respeita, né? E estudar, e uma caipirinha, né? A caipirinha de Poiret, abusada toda a vida 20 vezes, né? Maravilhosa, diva. Realmente é incrível. Bárbara, a gente vai se encaminhar aqui para o final. E aí que pena. Ficaria conversando com você o resto do dia. Também.
Olha só, eu vou dar para você algumas palavras e você só pode me responder com uma resposta para cada resposta, ok? Maldade. Tem que ser uma só, não pode ser para pensar e pá, bem rápido. Tá bom? Um livro. Ah, eu sou 300, a biografia do Mário. Uma peça. Eita! Pérola. Vou ficar Pérola. com pérola. Eu Pérola. que fosse, pérola. Pérola. Boal. Você nem respira, é Boal. Bom diretor de teatro é Boal. Que fique aqui todo salve a memória desse homem maravilhoso. Um ator. Emílio de Mello. Que foi quem eu achei que ele era o Mauro Rassi. Fernanda Montenegro. Fernandona. Um filme. Um filme. Mary Poppins, tá? Porque é o que eu lembro sempre de cinema, é Mary Poppins. Eu acho lindo e vejo 500 vezes sempre, todo Natal eu preciso ver Mary Poppins. Ai, que coisa boa. Uma cidade. São Paulo. Uma viagem que você quer fazer. Ai, uma viagem dessa. É Nova York para estudar arte. Oi. Bom, que você ia, inclusive que a pandemia te impediu, né? Exatamente. E uma pessoa, se você pudesse escolher uma pessoa que esteja viva ou que já tenha partido, para passar uma tarde batendo papo com você e tomando chá, vinho, café, alguma coisa assim. Mário de Andrade. Mário de Andrade. Mário de Andrade. Eu acho que é Mário que vinha estar, ou talvez uma. Mas o Momberti, graças a Dionísio, eu tive a oportunidade de dizer a ele várias vezes, assim, sabe? Tipo, nossa, eu amo você, nossa, obrigada por que você faz. E ele, sabe, do tipo uma sequência de peças que ele fez do Rassi, né? Que ele falava, meu Deus do céu, você vem a todas. Eu falei, ele é Rassi, né? Eu falei, tá bom. Ele já sabia que onde ele fosse aparecer com obra do Mauro Rassi, eu iria aparecer, né? Porque eu tenho essa coisa meio da devoção a um determinado escritor, essas coisas e tal. Então, ao Sérgio Manberti, eu tive várias oportunidades de nem chamar mais de Dr. Vitor, né? Ele já era o Sérgio Manberti. O Sérgio Manberti. Grande. Bem, gente, essa semana nós vamos começar o curso Romantismo e Realismo, Trilhos de uma Paixão. Quem tiver interesse, conversa aí com o Marcelo da Gesto Cultural, adiciona o Marcelo ou então me manda um direct. A gente já está também divulgando o curso História da Moda de Wolf a Chanel, que é um curso aí bem interessante. Esse curso é maravilhoso, gente. Eu já fiz. Faça. Bárbara, inclusive, é a criadora do termo The Bon Flic. Verdade. Bárbara ou The Bon Flix e que mudou a vida dela na pandemia. Salvou, foi a arte que salvou de alguma forma esses momentos muito, muito complicados que estamos vivendo ainda. E, gente, no próximo sábado, o Papo com o Debon ele vai ser diferente. Não vai ser aqui pelo meu Instagram, a gente vai divulgar durante a semana, porque eu e a Camila Mundel participaremos de um evento junto ao Instituto Italiano de Cultura, no próximo sábado. Ainda vamos fechar às 17 às 18 horas e nós vamos ter um bate-papo, eu e Camila conversando com o público sobre moda italiana. Ai, que lindos! Eu e Camila vamos papear aí sobre moda italiana. É uma parceria muito rica que nós temos com o Instituto Italiano e a gente vai durante a semana. E, Babi, eu quero te agradecer imensamente por vir aqui participar do Papo com o Debon, dizer que eu te admiro bastante e que em breve vamos marcar aí um café e um filme da Estação Botafogo. Por favor, professor, me ajuda. Eu tenho. Janeiro é o Estação Botafogo. Ai, que delícia! Me ajuda, por favor. Me leva no cinema, me dá a mão, me explica as coisas, por favor, para melhorar, para fazer a graça com o Cláudio Rocha. Queria agradecer muito essa nossa conversa, muito legal, sabe? A admiração é mútua.
né? Já se vai aí bastante tempo. Eu queria agradecer muito essa oportunidade maravilhosa de conversar sobre arte, viu? A arte está tão presente que ela fez isso. É maravilhosa. Coisa boa. Beijo, Babi. Queridos e queridas, Beijo, amor. agradeço a todos e a todas aí que usaram o seu tempo para ficar conosco. Muitíssimo obrigado e venha acompanhar a gente, porque tem muita coisa aí boa pelo caminho. Muita luz e um bom sábado para todo mundo. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.